Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, permaneça nos nossos corações hoje, amanhã e sempre. Que esta paz continue a nos envolver, a nos fortalecer e a nos amparar, dando a nós a condição do entendimento do Evangelho de Cristo. Que possamos, cada um de nós, na tarde de hoje, dizer muito obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui. Tentando cada vez mais centralizar nossos pensamentos aos céus, para que as bênçãos consoladoras desta paz nos envolva e nos fortaleça, dando a nós a condição do aprendizado, a condição do conhecimento, para que possamos colocar na prática do nosso dia a dia. Prática esta, Senhor, que buscamos todas as instâncias, todos os momentos para aprender. Ninguém veio aqui atrás. Todos nós viemos para cumprir algo. E esse algo a gente vai despertando no dia a dia, no trabalho do Cristo, nas orientações do Evangelho, para que a gente possa entender o que viemos fazer. Para que cada um de nós possamos colocar na prática do nosso dia a dia o ato do amor, o ato da caridade. Caridade esta que muitas vezes a gente acha que ela não acompanha aquilo. Estão fazendo a caridade. Não, essa é a nossa obrigação. De poder fazer algo e algo mais para nós mesmos, para que podemos um dia ter condições de auxiliar o próximo. Achamos também que é no pedágio. Mas também no pedágio é obrigação nossa para ajudar a nossa casa de oração e trabalho. A caridade é aquela que a gente não sabe nem a quem foi realizada. Acompanhando o que? É uma caridade. Porque nós pegamos o nosso saquinho, colocamos na casa de oração e trabalho, mas também não sabemos para quem está sendo bom. Caridade é esta. É um fato de amor, um fato de abnegação, é um fato de distribuir algo que Jesus continua nos dando até hoje. O amor. Esse amor que tem fome. Quando eu falo do amor, não falo do amor da carne, eu falo do amor da alma. Porque esse entrelaçamento de almas que ainda a gente não se encontra. Por isso que tem a diversidade, esse amor que a gente tem. Jesus nos coloca no nosso dia a dia o sentimento mais profundo que existe dentro da gente. Os 10 mandamentos, que foi reduzido em 2, hoje eu lembro uma parte de Aveluz, que tem dizendo assim: se a gente pensar em justiça, pensar com cautela. Se a gente agir com justiça, agir como procuramos fazer. Então tudo isso está em nossa volta. Cabe a nós concentrarmos. A justiça que a gente tanto pensa. Porque se alguém praticou algo errado, qual é a nossa atitude? Querer que aquela pessoa pague pelo mal feito. E a gente não ora por ela. Porque a gente quer a justiça. E a justiça divina ela é totalmente diferente. Para que a gente possa compreender o amor de Cristo. Que é bondade, benevolência, é compaixão, é tudo que vai nos envolvendo junto com o próximo. E quem é o nosso próximo? É todos aqueles que vivemos lá para lá. Se eu procuro amar os meus familiares, eu aprendo a amar quem está lá fora. A partir desse momento que eu vou tendo essa compreensão, a gente vai se melhorando, a gente vai se transformando, a gente vai entendendo cada vez mais os ensinamentos de Cristo. Jesus, ele é a conduta moral. Por isto que é dado a nós a oportunidade de moralizarmos. Que moral é essa que a gente tanto escuta? É a moral de poder olhar o outro e dizer para o outro. Não importa a situação social de cada um de nós. Porque o mestre, ele não faz
Nenhuma distinção. Ele não escolhe aqui o rico, não escolhe aqui o pobre, não escolhe aqui o branco e não escolhe o negro. Ele escolhe todos nós, com a mesma intensidade. A diferença que faz somos nós. Pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência. Somos nós que fazemos a diferença. Certa vez me perguntaram, você fala tanto do amor de Cristo, será que você vai ter condição de um dia um mendigo você abraçar? Por que não? Por que não? Porque todos nós somos iguais. Só estamos em posições diferentes devido à situação que nós pedimos das reencarnações. E uma das histórias de Memê é assim. Memê, quando casou com Arnaldo Rocha, no dia do seu casamento, ela saiu da igreja, via um maltrapilho, todo sujo, fedendo. Chegou a Memê auxiliando e pedindo algo para ela. E ela disse, naquele momento ela tinha saído do seu casamento. E naquele momento ela disse que nada tinha para dar. Ela doou o seu corpo e beijou-lhe a testa. Então são esses procedimentos que a gente vai vivenciando, que a gente vai descobrindo que a gente ainda não é nada, perante tantas coisas que deu ao nosso corpo. Deus coloca as situações mais difíceis para ver se a gente realmente está aptos. E quando eu li esse trecho da vida de Memê, eu disse, meu Deus, por isso que é chamado de amor puro. E ainda coloquei amor puro por excelência. É verdade. Porque aquela doação, aí me lembrei de Pedro. Quando o mendigo chegou a Pedro pedindo algo. Não tenho ouro nem prata, tudo que eu tenho me dou. O que é que Pedro deu? O amor, a compreensão, o escutar. Naquele momento, trazendo para ele a calma e a serenidade. Foi isso que Pedro fez. Foi isso que Memê fez. Porque a gente é testado toda hora, todo momento da nossa vida. E muitas vezes a gente é pego. Quando a gente faz a reflexão, eu prego tanto com amor por Cristo, foi o que eu fiz ali. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Aí tem uns avisos da casa que diz assim. Agradecer a todos os colaboradores. Nas terça-feira, tem o estudo do Livro dos Espíritos, das 19h30 às 20h30. Nas quarta-feira, passes mediúnicos, das 18h e às 18h30. E tem também a reunião pública, nas quarta-feira, que é das 18h30 às 20h. O trabalho de desobsessão é a partir das 8 horas. Aos sábados, passes mediúnicos, das 13h30 às 14 horas. Reunião pública, das 14 às 15h30. Trabalhos mediúnicos, às 13h30, CH, P2, P1 e desobsessão. Esses são os trabalhos da nossa casa, da Casa de Graça e Trabalho, do nosso, porque a gente tem que estar sempre assim, presente nos trabalhos, lá não é nossa, é de todos nós. Nos últimos sábados de cada mês, o nosso trabalho assistencial às famílias, a comunidades e moradores da rua. É o trabalho que é feito, já faz há muitos anos que eu tenho esse trabalho de doação, de levar o alimento, tanto material como o alimento espiritual. Primeiro a gente leva o material para saciar a fome. Depois vem o espiritual, porque ninguém com fome consegue concentrar-se naquele momento para ouvir. Primeiro, é dado a distribuição dos alimentos
e vem a divulgação do Evangelho. Não importa a denominação, se é católico, se é espírita, se é evangélico, não importa. O que importa é que está sendo aliviado a fome de alguém. Então, esse trabalho de Irila é um trabalho maravilhoso, não só de Irila, como de outros trabalhos, né, das casas que propõem esse trabalho de levar às ruas. Eu vejo muito poucas casas de oração, é mais buscar dentro, né, da seara, a distribuição de sopa, e Irila leva para as ruas. É um trabalho de doação de amor, né? Sem olhar a quem, sem escolher ninguém. Ouvindo uma palestra de Celina, eu achei muito interessante que nesse momento ela estava falando do orgulho e humildade. Porque o orgulho, existe um orgulho bom, existe um orgulho ruim. Né? E o humilde a gente acha e muitas vezes confunde com uma pessoa mal vestida, maltrapilho. Aquilo não significa humildade, porque ali dentro está um espírito, né, de outras reencarnações, e um dia foi rico e tem um orgulho estampado dentro da alma. Então ela falando que fazia a distribuição desse trabalho de sopa, e um dos necessitados que ia lá pegar a sopa e fez um convite para ela ir para o aniversário dele. Aí Celina ficou pensando, né? Porque era aos domingos que ela ia para aquele trabalho, né? E naquele momento ela disse não. Falou com os orientadores, o dirigente daquele trabalho de doações, disse que ia se ausentar para ir, né, ao aniversário do Senhor e pegar as coisas. Aí ele explicou a ela, olha, Madeira, vamos lá no alto, eu acho que é essa área daqui que eu vivi. Quando chegar lá em cima, perguntar comigo, todo mundo vai dizer para a minha casa. É tudo bem, né? Eu fui, né? Aí disse que não era em pé. O dia da luz que desceu ao São Miguel, né? Com aquela ladeira em pé. E ela disse, quando chegou lá em cima mesmo, ela perguntou, né? Pelo senhor, disse o nome. Aí a pessoa informou onde era a residência. Quando chega lá, só tem duas pessoas. Ela e o taxista que levava a esposa dele para receber o pagamento do benefício. Só duas. Também ela não explicou nada, né? Aí, conversando, ele agradeceu. Aí ele disse para a Celina, aqui eu não falo com ninguém, porque todos são bons. Já pensou? Porque todos são bons. Aí Celina, na explicação dela, porque ela trouxe isso para o orgulho, né? Aí ela falando que em outras vidas ele foi um senhor de engenho, né? Tinha posses e não fazia amizade com aqueles que foi também algo dele de outra vida. Então veja mesmo, não é? Onde é que está? O orgulho ainda dentro da alma, corroendo, adoecendo. Ó, ele ia pegar sopa, mas ele se achava melhor do que os outros. E a gente não é melhor. Então são esses exemplos que a gente vai vivenciando. E a humildade é a doação que você tem para o outro. Se doar. Né? E a gente sabe que os exemplos que a gente encontrou de Chico, de Divaldo, de Manduce, e aí a gente vai trilhando os caminhos da vida. Né? Humildade é totalmente diferente da vestimenta de cada um. Porque o orgulhoso está ali também dentro do ser que está maltratado. Né? Eu lembro que na escola do Iguei, eu sempre lembro dele, de Beto, era um aluno que eu tinha, ele sorria bem, sabe? Ele roupinha de botão, né? Camisinha de botão, tudo bem vestidinho.
íntimo, é um fidalgo de outra vida, né? Então Deus, Ele dá essas oportunidades a cada um de nós para que a gente possa ter as reencarnações e poder realmente resgatá-la devagar. Nem de uma hora para outra. Quantas reencarnações nós já tivemos e a gente não sabe? Quantas? Verdade? Então, nesse exato momento, vamos fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, para que as bênçãos de consolo de paz, do amor de Cristo, nos fortaleça e nos ampare. Senhor, eis-me aqui. Pedindo auxílio dos nossos anjos guardiões e de todos os espíritos, para que possa conduzir-nos nos trabalhos de evangelização. Pedindo nesse exato momento, Senhor, que possa pedir o auxílio da fraternidade de Francisco de Assis, o abnegado do amor de Cristo, o auxiliares do amor de Jesus. Obrigado, Francisco de Assis, mentor desta casa de oração. Te pedindo que nos ligue as fraternidades da vinha do Pai, os taborãs, os brogotás, os filhos do deserto, os indígenas, os beduínos, os maias, os essênios, e santas, que faz a higienização do ambiente, que faz, Senhor, não só o ambiente, mas de todos nós. Muito obrigada. Te pedindo que nos ligue a bondade fecunda e finalidade das fraternidades de médicos e de enfermeiros, Bezerra de Menezes, André Luiz, Doutor Epifânio, Irmão Milton, de Celina, de Sheila e de Narcisa, fazendo esses trabalhos de dedicação e de amor, trazendo para nós os remédios necessários de amparo. Obrigada, meus irmãos. E pedimos as fraternidades de João de Paulo, de Clara de Assis, de Francisco de Assis, o abnegado do amor do Cristo, o auxiliar do Evangelho de Jesus. Muito obrigada. E pedindo que nos ligue as fraternidades de guardião dos trabalhos espirituais, dos cavaleiros do mundo. Muito obrigada. E pedindo que nos ligue as fraternidades do anjo tutelar da nação brasileira, Ismael. Por atender o mergulho de Jesus, jogando as energias de amor e de amparo para o nosso planeta, e pedindo que nos ligue a bondade fecunda, infinita e magnânima, a pecador pleno, transformando o pecado em amor. Muito obrigada. E pedindo que nos ligue a bondade da Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, Redentora da paz, do amor do Cristo, Maria, que nos coloca no colo, mas nos disciplina. Nos liga a teu Filho amado, Jesus, o nauta de nossas vidas, o governador planetário. Jesus, nos liga ao Pai. Esse Pai que nos conduz pelo amanhecer, o entardecer, o anoitecer, Deus, nos dando de presente, para que a gente possa parar e olhar a natureza e ver de tudo que é belo e céu. Obrigado, meu Pai, nosso Pai. E diante de tudo isso, vamos elevar o pensamento a Deus em oração, sentindo o coração transmitir energias de amor e de paz, de luz, de fraternidade. E dizendo sempre, Senhor, que cada faísca que sai dos nossos lábios seja transformador de luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O nosso de cada dia nos deixa, perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que aprendemos a perdoar quem nos tem e nos ofende.
não nos deixa cair nas tentações. Livra-nos de todo mal, porque este é teu reino, Senhor. É a tua dor para o Senhor. E assim seja. Iniciado está o trabalho da tarde de hoje. O Evangelho do capítulo 6, o Cristo Consolador. Instrução dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade, do item 7, que diz assim: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Eu venho salvá-los. Vinde a mim, pois todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, sereis aliviados e consolados. Não procurareis a luz, a força e a consolação, pois o mundo é impotente para nós. Deus, através do Espiritismo, faz um apelo supremo a vossos corações escutarem, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas, pois são monstros que matam a sede em vosso sangue, mas puro, e que quase sempre os ferem mortalmente. Pelo futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquei sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o no fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho, bem amado, para instruí-los e dizer essas boas palavras: eis-me aqui, eu venho a vós, porque me chamaste. Espírito de verdade, Rondon 1861. 21. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que a pedem. Seu poder cobre a terra e toda parte, ao lado de uma lágrima. Ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua. E encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam os espíritos sofredores compreender essa verdade, em lugar de protestar contra as dores e os sofrimentos morais, que aqui são nosso guião. Tomai, pois, como diz essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido dar-vos-á o descanso ao espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não mais fraqueja, pois mais ele sofre quando mais profundamente é atingido o espírito. O espírito de verdade, Leandro, 1863, acabando de ouvir a leitura da manhã de hoje, continuando nesta mesma vibração de paz e de amor, que possamos cada um de nós termos a ligação com o alto, para que a gente possa realmente entender o que a lição de hoje vem trazer para nós. Porque Deus, Ele nos coloca nas situações mais claras da nossa existência. Só que nós, às vezes, não entendemos. E nessas vibrações salutares da tarde de hoje, envolvendo o nosso irmão Heleno Sábio, que ele possa trazer para nós os ensinamentos que a gente tanto precisa despertar na alma e fortalecer o espírito. Ele é do Centro Espírita, a caminho da luz, se localiza em Olinda. Igaraçu. 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 O erro foi do meu amigo Paulo, mas tá tudo certo, fica sendo meu, porque tem Olinda. Tem Olinda. Desculpa. É Igaraçu. Né? E a gente sabe
que nós estamos nos preparando para realmente conhecer Jesus. Que Deus nos ampare, que Deus nos fortaleça. Eu convido o nosso irmão para trazermos a calma e a serenidade. Muita paz, muita vida. É minha opinião. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Que silêncio. Estamos na casa do Senhor. Lembro do salmista Davi, quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vou para a casa do meu Pai. E é com muita satisfação, com muita alegria, que mais uma vez estamos aqui unidos e reunidos nas bênçãos de Jesus, da fraternidade de Francisco de Assis, a fraternidade de Maria de Nazaré, dos servos de Maria, a fraternidade dos servos, dos discípulos de Jesus, para trabalharmos mais uma oportunidade, para revivermos momento ímpar, a ouvir a mensagem de Jesus. Lembro com os nossos queridos desbravadores cristãos da época, antes necessitava trabalhar este evangelho nas catatumbas de meia-noite. Hoje já temos a oportunidade e o livramento de levarmos a mensagem de Jesus, de buscar acalentar em nossa alma a mensagem edificante da Boa Nova. Trago o abraço fraterno de todos que fazem o Centro Espírita a Caminho da Luz, aqui pertinho de vocês, em Garaçu. Que as bênçãos da nossa amada Mãe Santíssima, a flor de Jericó, a rosa de Nazaré, que possa iluminar nossas mentes, nos dando a certeza da imortalidade, para buscarmos sempre o melhor caminho, para seguirmos os passos do divino meigo Rabi da Galileia, quando ele disse: onde estiver vossos tesouros, lá estará o teu coração. E o que é que estamos fazendo em nossas vidas, diante o passar do tempo, diante a maturidade que hoje nos encontramos nesta grande empreitada, a caminhada do Espírito da Boa Nova, a certeza de que hoje temos a plena consciência de que a morte não existe, de que Jesus, diante a multidão, diante o tempo, veio comprovar para nossos corações quando ele ressurge, dizendo que a morte, ela é única. Quando nos abastemos de buscar o Evangelho, pois vivemos ainda a escuridão, quando assim não acendemos a luz interior, e aí a morte se faz presente, porque a morte é a escuridão, é a cegueira. Pois quando Kardec ele é convidado pelo Espírito de Verdade para trazer a luz naquele mundo onde a escuridão tomava conta da França, da Europa, onde o Cristo já não mais importava, pois o materialismo era muito grande e necessitava fazer com que a promessa do Mestre Jesus lá atrás, antes de ser entregue aos soldados romanos, quando ele reúne seus apóstolos
ele diz, há muito desejava participar desta Páscoa, comer esta Páscoa convosco, mas aquieta teu coração. Ele nos promete o Consolador prometido, que ficaria conosco eternamente, e que tudo que ele não poderia falar naquela época, pois ele falava através das parábolas, e não tínhamos condições de beber desta água que ele ofereceu àquela mulher no poço de Jacó, de oferecer aquele chamamento àquela mulher equivocada, a Maria Madalena, oferecendo consolo, oferecendo a luz, oferecendo a certeza do novo caminho, das novas oportunidades, e que o Messias Jesus, ele desperta em cada momento, enquanto nos proporcionamos a estar com ele. O convite de Jesus. E lembrando da passagem do ano 33, quando era os dias difíceis, pois o divino e mestre Jesus de Nazaré havia sido crucificado, e o medo tomava conta do coração dos seus discípulos. E antes de ele buscar transmitir a sua mensagem, ele vai ao encontro do seu amigo predileto, Judas, quando ele desce naquela camada e vai consolar aquele amigo, pois ele é o Consolador, ele é o Cristo que veio trazer luz ao mundo, e que jamais, ele disse, jamais uma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E vai ao encontro daquele que ele muito amava, que para que pudesse cumprir as promessas, ele, por 30 moedas de prata, ele entrega ao Filho do Homem, para que cumprisse a promessa. E ele era objeto deste sentimento, e no momento oportuno, quando ele se vê que ele foi usado pelo doutor da lei e a sua fragilidade, ele se entrega ao suicídio. E Jesus vai justamente ao encontro desse amigo. E mais tarde, quando ele vê que o apostolado se dispersam, e ao encontro de dois dos seus discípulos que estavam saindo de Jerusalém em direção a Jericó, e na estrada de Emaús ele se depara com aqueles dois discípulos, e até então ele não reconhece o Mestre Jesus, porque há poucos dias ele havia sido crucificado. E Jesus se aproxima deles e pergunta: o que estás a conversar? Porque eu vejo tantas amarguras, tanto ódio, tanta tristeza. Tu não sabes dos ocorridos? Sim, eu sei. Mas o que estás a fazer com todos aqueles ensinamentos, 3 anos de caminhada? E aqueles apóstolos bebem daquela água de novo. E ele só o reconhece como seu mestre quando Jesus começa a partir o pão. E quando deixa eles no local mais confortável, para que eles pudessem fazer a reflexão de volta a Jerusalém.
E até então, à margem do caminho nos encontramos quando diante das nossas dificuldades abandonamos os nossos preceitos e a nossa fé torna-se tão pequena e esquecemos dos ensinamentos de Jesus. Quando no item 7 do capítulo 6, no qual a nossa irmã acabou de nos trazer, e a lição da tarde de hoje, quando ele diz: sou o grande médico da alma. Se analisarmos com profunda certeza, vamos encontrar que nos momentos mais difíceis de nossas vidas, vamos ter sempre o consolo, vamos ter sempre a presença angelical de Jesus, que nunca nos abandonou. Pois quando ele disse a Maria Madalena: ama, mulher, e se fores fiéis até o final, estarás comigo das diversas moradas do Pai. E quando buscamos o Evangelho de Jesus e vamos ter o consolo, pois nas suas bem-aventuranças ele vem já nos alertando antes que acontecesse o momento da crucificação. Quando lá no monte ele começa a narrar as bem-aventuranças, quando ele chama-nos a atenção: bem-aventurados aos aflitos, aos enfermos da alma, pois serão consolados. Bem-aventurados sois vós, que ainda trabalha o sentimento de renúncia, de abnegação, de devotamento, para encontrarmos este médico da alma, que quando Pedro, ao término daquele dia em que Jesus havia feito muitas curas em sua casa, que havia curado cegos, que havia livrado os demoniados das obsessões, quando havia limpado os leprosos, e quando Jesus se encontrava à margem do mar da Galileia, reflexível, tristonho, chorava, mas chorava justamente pela nossa incompreensão, pela nossa incerteza, pois quando Jesus curou os 10 leprosos, apenas um veio agradecer, apenas um teve a humildade, teve a decência, a gratidão, e que veio trazer justamente a sua gratidão por ter sido curado, por ter recebido da mão do divino médico das almas o alívio das suas dores. Pois, como na parábola do filho pródigo, aqueles leprosos estavam mortos e viviam, estavam perdidos e foram achados. Enquanto ainda nós, enveredando neste período de transição, para adentrarmos a este mundo de regeneração. E
ainda não aprendemos a amar. Ainda não aprendemos a desenvolver o amor ágape. Ainda não aprendemos a discorrer o Evangelho de Jesus. Como Inácio de Antioquia, discípulo de Paulo, de João Evangelista, quando ele nos ensina que não basta dizer que é cristão, tem de vestir a túnica branca da humildade, da simplicidade, para que a luz que bate, que vem ao seu encontro, você possa colocar no velador bem alto, para que possa iluminar outros irmãos de caminhada. Eis o convite de Jesus. E essa lição vem nos mostrar o sofrimento e a salvação, pois Ele é o remédio que vem nos ensinar a caminhar. Ele nos mostra as pegadas que devemos seguir, pois quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. O interessante é que Kardec, ao catalogar capítulo por capítulo, vamos encontrar no capítulo 5 que o convite de Jesus para os aflitos, para aqueles que buscam a consolação, o amor, quando Ele nos chama a atenção no bem-aventurado, os aflitos, e em seguida justamente vem trazendo o Cristo Consolador, aonde há lágrimas que possa ser enxugada, onde há um sofrimento que possa ter o alívio, que possa ter o consolo. E vamos encontrar nos diversos missionários que Jesus vem enviando bem antes da sua vinda, quando veio os profetas, quando veio Moisés com a primeira revelação, nos mostrar o caminho de um único Deus, e até então buscar esta terra prometida. E Ele vem como uma segunda revelação, trazer todo o consolo e advertência para nós todos. E o que o remédio, justamente, quando Ele se refere aqui, é para que possamos fazer a nossa reforma íntima, melhorar, vencer o nosso orgulho, o nosso homem velho, atentar para o chamamento de Jesus, quando Ele disse: conheceis os meus discípulos por muitos se amarem. Foi essa a religião que Jesus deixou, quando Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Esses são o mandamento, e essas são as leis que regem o Espírito, para que ele possa alcançar a angelitude, porque o Mestre Jesus, ele disse que um dia todos nós seremos anjos, que ele diz que vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. E é neste Consolador onde vamos encontrar o caminho de volta para o Pai. É este Consolador que nos assiste
E como no salmista Davi nos relata no Salmo 138, quando ele diz: Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me amas, que tu me conheces, tu sabes o meu andar, o meu deitar, o meu levantar, os meus pensamentos. Como posso fugir da tua presença? Se vou ao céu, eu te encontro. Se vou ao mar, no fundo do mar, também estás lá. Que até na minha intimidade trevosa, lá eu te encontro. Como posso fugir da tua face? E é este meigo Rabi da Galileia que veio trazer esta mensagem de vida, para que todos tenham vida e vida em abundância, para renascermos neste longo caminho que já percorremos, pois como somos espíritos imortais, e muitas encarnações já tivemos, e muitas ainda vamos ter. E até quando Jesus precisa estar materialmente na nossa frente para escolhermos o caminho? Até quando? Vamos observar que o outro é a presença de Deus, que o outro é importante para a minha vida, para a minha evolução espiritual. Pois não mexe no jardim numa rosa sem que as estrelas do céu haja uma transformação. Então que possamos até buscar esta mensagem, mas diante da melodia antiga que se diz: o que adianta e a igreja rezar e fazer tudo errado? O que adianta ir à campanha do quilo e chegar em casa, começar a distribuir pancadaria com os filhos? O que adianta estar na mediúnica se você, ao sair daqui, pega seu carro e no trânsito, no primeiro tranco, aí você esquece de Jesus e lembra de Moisés com o cajado? De que adianta? De que adianta falar do Evangelho se meu coração ainda dorme o homem velho? Ainda dorme aquele homem que se esqueceu da mensagem de Jesus, da promessa do divino meigo Rabi da Galileia, quando disse: vós não ficarão órfãos, pois eu enviarei o Consolador prometido, e ficará convosco eternamente. No livro Nosso Lar, o nosso irmão André Luiz narra no livro que ele passou 8 anos para despertar. 8 anos. E no momento interpessoal dele, quando ele se encontrava ajoelhado, bebendo aquela lama, comendo aquelas vegetação, ele levanta os olhos para o céu. E ele diz: deve ter um Senhor, um Deus que é Pai, que possa me livrar deste meu sofrimento. É quando lhe aparece Clarencio. Não é que Clarencio estava afastado dele durante esses 8 anos. Não é que a sua mãezinha estava afastada dele durante 8 anos. É porque ele havia esquecido do caminho que era Jesus. Pois quando estamos presos, quando estamos ainda remoendo vingança, ódio,
ressentimento, estamos esquecendo da mensagem, do convite de Jesus, que esta mensagem é um convite para todos nós. É a certeza de que nunca estivemos sozinhos. É a certeza que em momentos de aflição e de dor, encontraremos o consolo para a nossa alma. Quando o Messias disse: almas queridas, porque te aflige tanto? Quando ele olha para Pedro, quando ele estava caminhando sobre a água, e Pedro pediu para que ele permitisse que ele fosse caminhando pelas águas, que ele permitisse que ele também o fosse. E até então ele ia. Mas quando então veio a dúvida, quando veio o medo, quando veio o temor, ele começa a naufragar. Assim somos nós espíritas. Assim somos nós cristãos, que dizemos cristão. Que no momento da aflição, da dor, da enfermidade, esquecemos da promessa de Jesus. Esquecemos do convite do Consolador prometido. Esquecemos do convite deste Cristo Consolador, que jamais deixa impune, que jamais deixa uma mãe padecer, jamais deixa um órfão a padecer, mas como sabedor de que somos espíritos imortais, que temos uma longa jornada, tanto para frente como para trás, e que nosso perispírito estão registrados justamente o que mais necessitamos passar nas atuais encarnações. É por isso que certa feita observamos o cego de nascença. Uma certa feita, no centro do Recife, tinha um aleijado que ele vivia sobre um carrinho de patim, se locomovendo, pedindo uma ajuda, e muitos de nós apiedamos e perguntamos se não há justiça de Deus. Aí quando vamos adentrar a doutrina dos Espíritos, aí é que está a justiça de Deus. Porque necessitamos, como assim ele disse, pagar nossas dívidas. A nossa consciência, ela necessita que venhamos quitar nossos débitos, venhamos direcionar nossos pensamentos para o que mais importa. Na passagem, quando Jesus passava pela cidade de Jericó, havia um cego de nascença, por nome Bartimeu, e sabedor de que o Messias Jesus iria passar pelaquela localidade, ele vai ao encontro de Jesus. E quando vê a confusão da turba, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E quando todos dizem: cala-te, tu estás atrapalhando a mensagem, ele não vai te ouvir, porque tu és um mendigo, tu és um desgraçado, miserável. E ele aumenta
a sua voz dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E quando Jesus traga ele até aqui: o que queres que eu faça? Jesus pergunta. Senhor, que eu veja. E Jesus disse: então, que faça segundo a sua vontade. E ele começou a ver pela sua primeira vez naquela encarnação. Começou a sentir algo diferente, seu coração batia em outro compasso. É como nossos irmãos evangélicos diz, a presença do Espírito Santo. Pois o magnetismo de Jesus era tanto que aquela mulher que sofria durante 12 anos apenas toca na orla da sua veste, pois ela acreditava que se tocasse na orla da veste de Jesus, ela ficaria curada. E onde está a nossa fé diante as nossas pequenez, diante as nossas dificuldades? Onde está a nossa fé? Quando passamos por algum ato de enfermidade e não lembramos de todos aqueles que foram curados por Jesus, mas nem todos foram curados, pois era necessário querer. Era o fim daquele karma daqueles que foram curados por Jesus. É a certeza da presença do Mestre amado. É a certeza da presença do seu anjo de guarda. Da sua vontade de ser curado. Da sua vontade de que esse momento atual que estás a passar é um momento de reflexão. É o momento em que você deve entrar em sintonia com o alto e fazer feito o nosso amado, o discípulo do gentio Paulo de Tarso. E depois de levar 39 chibatadas e preso, jogado nessa jeta, ele ainda diz: em tudo dá graças a Deus. E é este convite que vem para todos nós. Tenhamos a certeza da presença de Jesus em nossas vidas. Tenhamos a certeza, como Jesus disse, que nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E o que estás a fazer na tua vida? Você que se diz ser espírita, conhecedor dessas verdades e morredora, da onde vieste, para onde tu vais, o que estás fazendo aqui? Quem é você? Quem é você finalmente? E quando Jesus nos convida a trabalhar na seara, na vinha, esteja preparado, mas esteja utilizando a túnica branca da caridade, a túnica branca do amor, do perdão, pois Ele é a luz do mundo. E onde vem dissipar as trevas do nosso eu espiritual, da nossa vaidade, do nosso olhar, se ainda não aprendemos com Jesus, ainda não aprendemos com aqueles que adentraram aquele cenário romano, onde foram devorados pelas esferas, que a nossa fé é tão pequena,
no mais é necessário o sacrifício. Mas diante daquela multidão, quando Maria de Nazaré, a nossa amada Mãe Santíssima, quando ela havia despertado do seu corpo físico, e quando o Messias Jesus, o divino meigo de todas as horas, quando vai buscar a sua mãezinha, dizendo que o seu Pai, nosso Deus, havia prometido a ela um local estrelar onde ela fosse a rainha de todos os espíritos, a rainha dos aflitos. E ela lembra dos seus irmãos que estavam sofrendo naquela arena, naquele cenário, mais de 200 mil pessoas, onde gritavam: Ave César. E foi necessário era despertar a uma jovem meio, que também naquele meio, diante de tantos sofrimentos, de tantas crianças e velhinhos, ela se aproxima daquela jovem e diz: canta, filha minha. E quando ela começa a cantar, uma nuvem, um cenário jamais visto pelos patrícios romanos, e quando adentrar aos corações e começam a cantar Ave Cristo, onde a morte jamais vai ter poder sobre a vida e sobre o amor. Pois Jesus, ele é, como ele disse: eu venci o mundo. Acalma a alma aflita. Acalma para as grandes lições do Evangelho. Acalma para o convite da alma. Mas Ele nos convida a amar o outro, até empatia para com o próximo, para com o familiar, para com os filhos problemas, para com os vizinhos problemas, para essa sociedade que ainda tão ociosa, principalmente nossos jovens, na depressão. E o número dos suicidas vem aumentando alarmadamente. E o convite para os trabalhadores da última hora, que somos todos nós, é para vigiar e orar, é para sentir o outro como a extensão de Jesus. Foi isso que Maria Teresa de Calcutá, diante aquele moribundo leproso, quando ele pergunta a ela em suas últimas palavras: quem é seu Deus? E ela, diante um terno amor de Jesus, ela diz: meu Deus é você. Qual a sua religião? E ela não disse que era católica, não. Ela disse: minha religião é o amor. Foi isso que ela aprendeu com Jesus. Quando ainda nos anos 30, ela havia conhecido Jesus, mesmo sendo uma mulher equivocada, mesmo diante aqueles 7 demônios que o perseguia, aquela religião de espírito e obsessores. Quando ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, quando ela enxuga com seus cabelos, quando ela
eterniza aquele momento. Quando Jesus convida para que ela amasse os filhos. E ela diz: como posso amar meus filhos, se meu ventre já foi varado mais de 1000 vezes? Mulher, mulher, quando eu te digo para amar os teus filhos, é para que você ame os filhos que não têm mãe e as mães que não têm filho. Isso ela bem aprendeu, que quando Jesus havia retornado ao Pai, diante de 10 anos ininterrupto, ela falava de Jesus sobre uma pedra para milhões de leprosos, pois ela viveu no Vale dos Leprosos durante 10 anos ininterrupto. E a maior felicidade dela foi quando um dia ela estava se lavando na cachoeira e ela observou alguns hematomas. Ela pega um gravetozinho e enfia, e a grande alegria dela, porque ela tinha se tornado uma leprosa. Eis aí o devotamento, eis aí a abnegação, a resiliência, a resignação. Será que teremos coragem de se aproximar do mendigo, como nossa irmã contou aqui, da nossa querida Meimei? Será que teremos coragem se alguém chegar perto da gente fedendo? Será que a gente o abraça? E isso acontecia com os apóstolos de Jesus muito. Quantas vezes os leprosos se aproximavam e todos os discípulos querendo afastá-lo do seu mestre, para que ele não fosse contaminado com a lepra. E quando o amor chega, Jesus abraçava. Jesus apenas com seu magnetismo e a vontade da pessoa de ser curado. Pois não cai a bênção do céu se não houver o merecimento. E quantos de nós recebemos os talentos para multiplicar na seara de Deus, no jardim de Deus? E o jardim de Deus é o planeta Terra. E essas almas afins são todos aqueles que batem a nossa porta, que nos convida à grande reflexão, que estão pedindo, pois o mestre Nazareno, ele disse: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estive nu e não me deste o que vestir, eu estive preso, enfermo e não fosse me visitar. E quando aqueles que não eram justos perguntaram: mas Senhor, quando foi que te vimos nestas condições e não te auxiliamos? Aí o divino mestre de todos os mestres, o médico das almas, ele responde: quando deixar de auxiliar um desses menores que seja, aquele que bate em sua porta, para te convidar à grande reflexão de que somos instruídos, influenciados, como Paulo de Tarso disse, uma grande nuvem. Somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, de espíritos. E nós sabemos o quanto, como Jesus disse a Nicodemos, não sabemos da onde vem nem para onde vai. É por isso que ele
chama a atenção dos espíritas pelo conhecimento que adquirimos desta doutrina maravilhosa, deste corpo de doutrina que vem trazer a certeza da imortalidade, deste consolo. Mas é preciso querer, é preciso vivenciar o momento em que Jesus te convida, em que Ele bate a tua porta. Sejamos feitos cego de Bartimeu, cego Bartimeu. Senhor, que eu veja, para que saiam as escamas dos meus olhos e eu possa visualizar a tua criação e o teu amor infinito. Que possamos fazer feito Saulo de Tarso, que ao encontro dos cristãos lá em Damasco, na entrada de Damasco, aparece para ele em pleno meio-dia, naquele sol quente da Síria, aquela voz que ele treme e cai do cavalo, e ele pergunta a ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem és, Senhor? Eu sou o Cristo, aquele a quem estás a perseguir. Passamos feito Paulo de Tarso, que naquele momento mudou a sua vida, quando ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Quando ele sai do meio da sociedade, quando durante 3 anos ele vai justamente para o deserto para fazer a sua viagem interior, para buscar conhecimento, pois ele queria pregar o Evangelho do jeito que ele estava. Mas Barnabé, Maria de Madalena, diz: ainda não estás preparado. E ele foi justamente para ficar com ele mesmo, no silêncio da sua alma, para calar os seus pensamentos, para deixar as informações vindo do nosso irmão querido, aquele a quem ele o matou, Estevão, e de Abigail, a sua querida ex-noiva, que o seguia na influenciação do caminho de Deus, lhe dando força. Quando Abigail diz a ele: é necessário trabalhar, é necessário amar, é necessário ouvir, é necessário sentir para que a consolação chegue até você. E é o Evangelho de Jesus, que neste pleno século 21, que já estamos quase nesse final de transição, que possamos ser justamente aquilo que o Espírito de Verdade diz a Kardec, que ele nos ensina: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Este é o mandamento, para que possamos sair da nossa pequenez e caminhar diante essas estradas estreitas, passarmos pelas portas estreitas e encontrar a voz de Jesus dizendo, como Jesus recebeu a Maria Madalena, quando nos conta Humberto de Campos, que vinde Maria, pois foste fiel com teu amor. E nós que somos espíritas, o que é que estamos fazendo em nossas vidas? Quanto de nós ainda falta despertarmos para o amor? Pois o amor
O amor exige sacrifício. O amor exige compreensão. Como Paulo nos ensina na sua carta 1 aos Coríntios, quando ele diz que o amor é paciente. O amor, ele vence tudo. E quando Paulo ele diz: se eu amo, a quem eu vou temer? A quem temerei? Pois, com Paulo e o nosso irmão querido Pedro, na sua primeira epístola dos Atos, quando ele diz que um gesto de amor cobre milhões de pecados, milhões de erros, mas é necessário abrir as nossas portas para que o Messias Jesus ele entre. É necessário convidar Jesus para fazer morada em nosso lar, no Evangelho no lar. Mas não só isso. É necessário levarmos Jesus para a sociedade, como Francisco de Assis o fez, quando Jesus o convida, quando ele estava indo naquele combate pessoal dele, naquela caravana, e quando Jesus disse: reconstrói a minha igreja. E esse reconstrói a minha igreja não é tempo religioso, não é tempo em ruína, mas sim é o coração, é o espírito, é o sentimento que ainda dorme, que ainda estamos hibernando, feitos ursos no período, nas cavernas, e deixar a luz do Evangelho restabelecer o caminho de volta para o Pai. Ele é a luz do mundo. E é necessário ter a vontade de alcançar a mão, feito André Luiz o fez, depois de sofrer durante 8 anos, naquela zona umbralina. Não é que Deus se afastou dele, não é que sua mãezinha havia se afastado dele, é que ele havia fechado as portas. E no momento quando ele desperta, é quando Jesus disse que nenhuma das ovelhas se perderão. Quando ele nos narra aquela parábola das 100 ovelhas, onde as 99 estão, ele guarda um aprisco bem seguro, e vai ao encontro daquela ovelha desgarrada, pois ele é este Consolador. E diante ainda a nossa incúria, a nossa ingratidão, mesmo assim ele continua nos amando, porque quando ele disse àquela mulher equivocada: vem do jeito que estás, para mim não importa quem foste, mas a partir do momento em que você será uma nova pessoa, nesta nova era, e possamos segurar as mãos desta corrente espiritual que está pedindo paz para o mundo, pois o mundo, o planeta Terra, ainda grita de aflição diante das guerras, mas não só a guerra onde dilacera o corpo físico, mas as guerras interior, onde estamos guerreando os nossos pensamentos pelos nossos adversários. Não a guerra lá fora, mas a guerra contra você mesmo, pois ainda
o orgulho, a vaidade e a prepotência é uma chaga da humanidade, é onde nos impede a evoluir e a sermos caridosos, a servir. Eurípides Bassanufo, ele conta no sonho que ele teve, que ele estava perto do Senhor, mas o Senhor estava chorando. E ele se aproxima do Messias Jesus e pergunta por que ele está chorando. Será pela violência do mundo lá fora? Será pela ingratidão dos seus missionários? Não. É porque nos falta amar. Nos falta sentir a mensagem crística de Jesus. O que Emmanuel nos relata. O Espiritismo será aquilo que os espíritas fizerem da doutrina. Porque ali não se perguntará quem é aquele. Ah, ele é espírita, mas desse jeito. Então, o que estamos fazendo nas nossas vidas? Quando Jesus nos contou a parábola do bom semeador, ele vem relatando para todos nós cristãos aonde depositarmos as nossas sementes. Uns colocam no meio da estrada e vêm os pássaros do céu e comem. Outros depositam diante os espinheiros e essa semente ela cresce e é sufocada pelo orgulho, pela vaidade e morre. Outras sementes são jogadas sobre os pedregulhos, mas como não tem profundidade e a sua raiz é tão rasa que ela seca, são aqueles que ouvem a mensagem de Jesus e não pratica. Não é dizer que somos salvos, cada um de acordo com as suas obras. Conhece a árvore pelos frutos que ela dá, e conhece os frutos pela árvore, se é boa ou é ruim. É esse convite do Mestre Jesus. Quando no item 8 ele diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. Consola os humildes, como nossa irmã que nas olhas falou, que humildade não é aquele que traz um traje desfarrado, não. Como bem-aventurados os pobres em espíritos. Você vê Chico Xavier, o homem chamado amor, que veio trazer a mensagem para o Brasil, para exportar para o mundo. Jamais negando a mensagem de Jesus. Veja Jerônimo Mendonça, numa encarnação onde ele só conheceu o sofrimento e a aflição. Fazia palestras, acamado, levavam ele na cama para fazer palestras. E muitos que se achavam melhor do que ele, quando iam dar um afago a ele,
ele dá a demonstração de que o amor de Jesus, personificado naquela prova. Quantos missionários vamos observar? A irmã Dulce mesmo, a abnegação era o mais que ela tinha. Humildade, vontade e do nada, num galinheiro ela constrói o Hospital de São José, na Bahia. E para cada vez mais ela ir preenchendo de cama os quartos para os seus doentes, que ela assim chamava, ela dormia numa cadeira de balanço. Ela tinha um problema na coluna, ela ficava envergada, feito Damião, feito o capuchinho Damião, Frei Damião. E cada um que chegava perto dela, até Divaldo, que Divaldo narra numa das suas palestras, mas irmã, por que a senhora está dormindo numa cadeira? É porque eu não tenho cama, meu filho. A chegar à cama, ela colocava para ser doente. Isso que é resignação, que é resiliência. Ela aprendeu bem o que recebera deste Consolador, do Cristo Consolador. Quando é necessário fazermos a nossa caminhada, que precisamos trilhar os nossos passos, seguir as pegadas de Jesus e aprender com Ele, pois Ele é manso e pacífico. Como Deus é bom, que nos dá provas de acordo com nossos ombros, de carregarmos as nossas cruzes. Como Deus é bom, que olha para você, mas se você ainda está enferma, não é porque Ele não lhe ama, é porque o amor que Ele tem por você é muito grande. É aí onde você está quitando uns dos seus débitos passados. E como, ainda voltando a Pedro, quando ele disse que o gesto de amor, quando você ama realmente, mas amar é amar sem interesse. Imagina só, eu sou espírita, eu vou fazer a campanha do quilo para que meus pecados sejam perdoados. Isso é um ledo engano. Aí nós não entendemos nada do Evangelho, não aprendemos nada com Jesus, não aprendemos nada com Kardec, não aprendemos nada com nossos guias espirituais, o nosso anjo da guarda. Deus é tão bom que colocou para cada um anjo da guarda e os guias, amigos espirituais, que no momento quando estamos aflitos, Ele não nos deixa sozinhos, pois o Mestre Jesus, Ele nos chama a atenção para observarmos os pássaros do céu, para observarmos os lírios do campo, para observarmos a presença angelical desses amigos espirituais que não nos deixam sós. Pois onde há uma alma aflita, com resignação, com resiliência, há sempre um guia espiritual, iluminado pela luz do Evangelho,
pois Ele é a luz do mundo, que nos conserva nesta condição, para abrir nossos olhos, feito cego Bartimeu, para perguntar o que queres, Senhor, que eu faça, feito aquele jovem doutor da lei, Saulo de Tarso, para interiorizarmos a mensagem de Jesus e fazer um feito Inácio de Antioquia. É necessário amar, é necessário amar, é preciso amar, para que o Evangelho de Jesus renasça em nossa vida, para que a luz seja despertada em meu dia, para que onde eu possa entrar, eu possa levar a mensagem de Jesus, eu possa ser o Cristo, eu possa levar a capa da caridade, do sentimento, eu possa ser um discípulo de Jesus. Pois quando eu passar, deixarei sempre as pedras de rosas no caminho, para perfumar aqueles que vão vir depois de mim, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta geração, como nos ensina no Evangelho de Jesus, para buscarmos um ao outro, pois, como André Luiz nos ensina, é necessário buscar a ti mesmo, é necessário tirar as vendas dos teus olhos e visualizar a presença angelical de Jesus, pois Deus é amor, como nos ensinou aquele bem-amado filho, que Jesus tinha como filho e disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis tua mãe. E que João Evangelista, antes de finalizarmos, naquele momento, quando estava naquela ilha de Patmos, e ele observava os soldados patrícios romanos, e um deles que era simpático ao que João Evangelista representava, mesmo usando outro nome, pois o pontífice estava querendo liquidar toda a sobra, todo nome que levava a Jesus de Nazaré. E quando ele começou a se queixar de que estava num lugar imundo, onde os seus patrícios tomavam vinho, água, e ali ele tomava aquela água saloba, naquela ilha de Patmos. E ele, como fez Moisés, ele faz com que a água desça do céu, e ele bebe a água cristalina, mas a água que ilumina não é aquela água, mas sim a água que Jesus ofereceu àquela mulher samaritana, e que oferece a cada um de nós, que possamos beber desta água para nunca mais voltar a ter sede, e que o entendimento possa inundar a nossa alma, para que o Evangelho ele seja a partilha do nosso dia a dia, para que, como o Espírito regenerado que um dia podemos alcançar, possamos levar a mensagem de Jesus a todos aqueles que sofrem, aos pequeninos, aos casebres, aos palacetes, pois a escassez de amor, a escassez do perdão, a escassez da piedade é muito grande neste plano de prova e expiação. Que o bom Mestre Nazareno Jesus possa abrandar os nossos corações, para que possamos ser feito uma andorinha, juntas, formando um grande laço fraterno, apagando o fogo, a chama que queima de ódio e de orgulho. Que possamos ser feitos pássaros do céu, que cantam louvor e hosana às alturas. Que possamos ser feitos aqueles anjos que levaram aos mártires diante para o céu com uma grande estrela,
cantando Hosana, Hosana nas alturas, e paz na terra a todos os homens de boa vontade. Quero encerrar deixando uma saudação em luz. Anamastê. O Deus que habita em mim, saúdam o Deus que habita em vocês. Que a bênção do divino meio Rabi da Galileia, das fraternidade de Francisco de Assis, a fraternidade chama do amor sagrado da ordem angelical, a fraternidade de Bezerra de Menezes, que os servos de Maria acalente nossos corações e aos nossos irmãos suicidas, onde quer que estejam, e que possamos gritar bem alto: Hosana, Hosana, Ave Cristo, para que esta emoção, para que este momento se faça no coração das casas onde há escassez de amor, de perdão, muita paz, muita luz. Que o bom e divino meio Rabi da Galileia continue iluminando-nos hoje e por todo sempre. Muita paz. Só temos que agradecer, né, pelo esse banquete, né, espiritual da tarde de hoje, e um grande aprendizado para podermos levar para casa. E nesse exato momento, todos nós juntos vamos orar, agradecer por esse banquete espiritual desta tarde, que é o nosso Senhor, né, que trouxe para nós grande conhecimento. Todos juntos. Não me deixe sozinho. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação. que assim seja, que todos possam encontrar cada lar melhor do que chegou depois do tratamento espiritual da tarde de hoje. Muita paz e muita luz. Que assim